Mais um ciclo na minha faculdade de psicologia se encerrou e hoje eu vim comentar pra vocês como é que foi o meu segundo período em psicologia. Eu sou o Thiago Gabriel, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trago informações sobre a minha faculdade, vídeos sobre psicologia relacionada à psicologia de alguma maneira. Então se você é estudante ou se você gosta de psicologia, se inscreve aqui no canal, me acompanha, vamos ter essa troca de informações sobre sua graduação, sobre o que você gosta, sobre o que te encanta na psicologia. E se você gostou desse vídeo aqui, compartilha pra pessoa que tá cursando junto com você, pra outros amigos, para as pessoas que já estudaram psicologia, pra gente ver como é que está sendo agora a psicologia, como está formando novos psicólogos e como que foi o seu processo também. Nesse segundo semestre eu tive 4 matérias presenciais. E a primeira foi processos psicológicos básicos, uma matéria que a gente aprendia sobretudo sobre os primeiros processos psicológicos. Então teve muito foco aí em memória, em percepção, em sensações, em pensamentos, emoções também. Foram os enfoques, algo um pouco psicológico, um pouco biológico. Algumas coisas eram mais biológicas, mas outras coisas também a gente conseguia relacionar com a psicologia, com o processo psicológico. Às vezes trazer uma psicopatologia, algum caso clínico. Não era muito foco falar de clínica, falar de outras áreas da psicologia, e sim a matéria em si, a teoria, como é que funcionava, o que era, qual era a diferença. Era mais ou menos nesse sentido. Essa matéria foi muito interessante porque, mesmo não sendo o foco de falar sobre algo específico da psicologia, em alguma área da psicologia, a gente conseguia refletir sobre como que aquele processo psicológico influenciava a vida de um ser humano. Principalmente porque durante o semestre o professor tinha uma proposta de disponibilizar artigos científicos sobre um determinado tema, um determinado processo psicológico, mais especificamente sobre sensação e percepção inicialmente. Na outra metade do semestre a gente falou um pouco mais sobre personalidade. Então tinha os artigos relacionados à sensação e percepção e outros artigos relacionados à personalidade. E foi essa divisão porque chegava um momento específico no nosso semestre, nós trazíamos nossas reflexões e nossos ensaios sobre esses artigos. Um específico a gente poderia escolher, livre escolha, a gente trazia outros materiais como referência para a gente fundamentar alguma opinião sobre e compartilhar com a turma. Era uma aula especificamente para isso. Então acho que essa didática, esse recurso contribuiu para que a gente pudesse pensar como aquele processo influenciava a vida de alguém, afetava psicologicamente e também pensar de uma maneira mais ampla, como social, sociedade, sobre grupos, sobre famílias, sobre pessoas, sobre relacionamentos. Então acho que isso funcionou bastante. A segunda matéria que eu vou trazer é de neurofisiologia, uma matéria que talvez as pessoas que pegam ela tenham um terror, porque geralmente os professores gostam que os alunos decorem as estruturas, o que cada uma faz. Felizmente, nesse semestre, eu tive um professor que ele não teve esse foco. Todas as pessoas que eu falei sobre neurofisiologia, que eu conversei, as pessoas relatam que elas aprendem cada parte do cérebro, tem que desenhar, tem que decorar, tem que falar pra que serve, o que faz. E esse professor ele não tinha essa didática. A didática dele era que nós compreendermos que aquelas estruturas existem. Então a gente falou sobre córtex pré-frontal, córtex frontal, sobre amígdala, sobre córtex visual. A gente falou sobre essas estruturas, nós comentamos sobre, mas a ideia não era decorar onde elas estavam, não decorar o que especificamente ela fazia, a diferença de uma para outra. A ideia era que a gente entendesse como é que funcionava, sobretudo, os cinco sentidos. Inicialmente a gente aprendeu mais sobre neurônio, depois a gente foi aprender sobre como que funcionava a visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato, como que nós recebemos as informações externas e como que isso é processado no nosso corpo. Então a gente focou em 5 princípios e a ideia era que nós compreendermos como que eles funcionavam. Sobretudo a sinapse, foi ali onde a gente conseguiu ver um pouquinho mais sobre algo relacionado à psicologia, especificamente algo clínico, que é quando a pessoa toma algum tipo de medicamento que influencia na sua sinapse química, nas suas sinapses químicas. Então, acho que aí foi o único momento que a gente aprendeu um pouco, que a gente conseguiu ver um pouco mais da psicologia, sendo aplicada à psicologia, a neurofisiologia. Mas foi uma matéria que a gente aprendeu bastante sobre o cérebro, sobre como que funciona, uma ideia geral. E acho que o professor explicou muito bem, uma matéria muito difícil, a maioria das pessoas, uma matéria um pouco massiva. A gente tem que aprender muita coisa, assim, tem muito termo técnico. Mas era algo que pra gente não teve, mas essa matéria carrega isso. Professor que trazia uma didática, uma abordagem de fugir de algo muito técnico. Ele sempre falava, eu não quero que vocês decorem, não quero que minha prova seja algo de decoreba, assim, digamos assim.
e nem as listas que eu passo. Então isso também foi algo muito interessante, porque durante o semestre a gente aprendia sobre várias coisas específicas, sobre algo que é diferente um do outro, às vezes é um pouquinho difícil de relacionar. Então, como era uma matéria que carregava muita informação, ele dividia em listas de exercício para que ficasse mais fácil da gente aprender e da gente assimilar o conteúdo. Então, até nas listas quanto na prova, a ideia é que a gente conseguisse ler a questão, interpretar e entender baseado no que ele passou de teoria, para a gente entender como é que funciona o processo e não decorar algo específico. Opa, eu tô passando aqui só para te lembrar de se inscrever e deixar seu like, vai me ajudar muito, me motivar para eu continuar trazendo conteúdo aqui pro canal. Então, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para alguém que está na graduação, alguém que gosta de psicologia. Deixa aqui seu comentário também, vamos ter essa troca de conhecimento e participar um do outro desse processo de formação em psicologia. Beleza? Pode seguir aí com o vídeo. Terceira matéria que aqui talvez eu tenha me decepcionado um pouco, porque eu esperava muito dela, foi Psicologia Social, Indivíduo e Sociedade. Essa matéria eu esperava muito, tinha uma outra perspectiva, eu esperava algo um pouco mais de sociologia também, trazendo alguns temas que estão presentes na sociedade. Mas entendo que na faculdade a gente tem que pegar matérias que são um pouco mais teóricas, os professores às vezes trazem ideias mais teóricas ao invés de trazer algo mais contemporâneo. Acho que tanto por conta de cronograma acadêmico, e foi mais ou menos essa ideia, assim. Foi uma matéria um pouco difícil não só pra mim, acho que para as outras pessoas também da turma, porque acho que durante o semestre a gente se perguntava: o que eu preciso focar? O que eu estou aprendendo? A gente, no finalzinho do semestre, assim, principalmente próximo à prova, a gente se perguntava: o que eu aprendi nesse semestre? Sabe? Foi algo que a gente precisou ir buscar em outros recursos, como os livros. Obviamente isso faz parte da graduação, mas o grande problema não é recursar em livros, e sim a gente ler o livro, a teoria, que às vezes é um pouco mais complicada de entender, e a gente não ter um material didático acadêmico da faculdade, um material do professor, como os slides, por exemplo, para contribuir nesse entendimento. Então era ler o livro e tentar entender e buscar outras fontes, porque basicamente o que estava no slide era a mesma coisa que estava no livro, e durante o semestre foi algo que foi se perdendo. Acho que a didática mesmo não bateu muito com a turma, não bateu muito comigo, mas deu tudo certo no fim. E foi isso, foi uma matéria que eu esperava um pouco mais. Quarta matéria foi Psicologia do Desenvolvimento, Infância e Adolescência. Foi uma matéria muito interessante, rendeu um trabalho muito bom. Foi uma matéria que eu gostei. Acho que o único ponto que talvez eu ache que poderia ter melhorado nessa matéria, nesse semestre em específico, foi o tema que o professor trazia. A gente falou bastante sobre desenvolvimento. Aqui o professor não deixou a pecar, a gente conseguiu ter debates na sala muito bons, a gente conseguia recursar nos slides, conseguia recursar também nos materiais que ele disponibilizava, didáticos, de literatura. Mas eu acho que chegou um momento assim no semestre que o professor falava muito sobre o TEA, e não que isso não seja um tema importante, mas a gente teve muito sobre isso, e eu acredito que ter muito sobre algo específico, simplesmente só falar de TEA durante boa parte do semestre, deixa um pouco a desejar em outras coisas, como algumas fases do desenvolvimento, sobre o que essas fases carregam, foi algo que a gente comentou sobre, mas outros temas que são relacionados a essas fases, entende? Então acho que senti um pouco de falta de falar sobre as psicopatologias que influenciam nesse processo de desenvolvimento, o que está acontecendo atualmente na nossa sociedade. Índice de depressão muito alto, de ansiedade muito alto, algo que a gente comentou muito corriqueiramente, assim, muito brevemente, mas foi uma matéria muito interessante. A gente conseguiu entender e dar o foco e a atenção necessária pro TEA, algo muito, muito importante, como eu já disse. A gente também falou um pouco de obesidade, de família, de egocentrismo, de ego superego, de Piaget. A gente falou sobre isso, a gente falou sobre alguns teóricos que são referências para desenvolvimento humano. É uma matéria interessante, eu gostava da didática desse professor. Bom, eu acredito que as outras matérias que foram online, elas não contribuíram muito assim para minha graduação, acho. Algumas coisas são interessantes, sim, eu digo, como por exemplo matérias interdisciplinares, é interessante, mas a maioria é algo muito básico. Particularmente eu acredito que é muito para cumprir uma tabela ali, para cobrir o calendário acadêmico.
Então, o meu segundo semestre de psicologia foi esse. Foi um semestre que eu gostei bastante. Acredito que eu possa esperar muito mais dos próximos, porque os temas vão ser um pouco mais aprofundados, mais afunilados no semestre. A faculdade, a graduação vai se afunilando um pouco mais nos temas, ficando um pouco mais específicos, mais difíceis também. Mas eu tô muito animado pro próximo, eu espero que seja muito bom. Esse semestre foi legal, foi interessante, a gente teve bastante coisa interessante. Bom, esse foi o vídeo, esse foi o meu segundo semestre. Se você gostou, não se esquece de se inscrever e deixar seu like. E tem mais 2 vídeos aqui que eu vou deixar pra vocês assistirem, caso vocês tenham gostado desse. É isso, obrigado e até a próxima.